Olá, abençoados! Graça e paz, sejam todos bem-vindos ao canal da Graça Pura, bem-vindo deuses e deusas que usam a inteligência espiritual. E olha, somente quem é salvo na mente sabe usar a inteligência espiritual, ok? Bom, abençoados, se você não se inscreveu e tem se identificado com o nosso canal, por favor, faça hoje mesmo, porque nos ajuda bastante. Eu já falei toda essa história aí de ajuda, porque nos ajuda mesmo, tá bom, abençoado? Não se esqueça de inscrever e também ativar o sininho. Você já deixa o seu like, tá? E se você amar essa mensagem, compartilhe com aquele que você acha que merece, tá bom? Olha, e comentem à vontade. Agora, pense bem no que você vai comentar. Por quê? Porque tem gente que elogia, tem gente que questiona e tem gente que critica. Tudo bem, todos são bem aceitos. Agora, quando parte para ofensa pessoal, aí o negócio já fica desagradável. E olha, e dependendo da ofensa, queridos, pode estar sendo cometido um crime aí, tá bom? Então nós não vamos deixar passar e muito menos a plataforma quer que isso aconteça. Tá bom? Então pensa bem aí, antes de você colocar, critica, você na boa ali, vem trazendo contextos ali que seja contrário a esse pensamento, não tem problema, tá bom? Pode perguntar, elogiar também, tá bom, abençoado? Fiquem à vontade. Bom, vamos então à introdução dessa mensagem, que promete fazer, mais uma vez, nos tirar do lugar de conforto, isso que é bom em graça, e nos fazer pensar. Essa mensagem faz parte de uma série de vídeos que nós estamos trazendo o entendimento do texto bíblico, né? Nós vamos lá, pegamos o texto bíblico e analisamos. E estamos vendo a palavra diabo. E essa palavra aparece 33 vezes na Bíblia. O que nós fazemos? Vamos lá, analisamos o texto. Apareceu a palavra diabo, a gente, vamos ver o que quer dizer esse diabo aqui. E o que fazemos com isso? Confrontamos com o ensino religioso. Aquilo que é ensinado dentro das instituições religiosas. Então é isso que nós fazemos, nós pegamos o texto, analisamos o contexto, buscamos o momento cultural daquela passagem, vemos os originais da língua, enfim, é a análise do texto, obedecendo a hermenêutica e a boa exegese do texto. Tá bom, abençoado? E essa mensagem de hoje eu tive que pular ela, porque não estava na sequência. Aqui fala sobre demônio, nós estamos analisando o diabo. Mas devido a muita insistência dos eleitos, eu resolvi adiantar um pouquinho e falar dessa tão temível passagem aí do endemoniado de Gadareno. E a primeira coisa que eu quero que você saiba, a primeira coisa que eu quero que você entenda, é que eu não estou aqui para convencer você a fazer nada. A estratégia é somente para você pensar e produzir ação na tua vida, tá bom? Agir, buscar informação, questionar o que eu falo, ir lá no texto, poxa, será que é isso mesmo? Poxa, esse André é um mentiroso e tal. Ou então, poxa, tem fundamentos aqui. Principalmente se você ainda está dentro dessas instituições, tá bom? Porque dentro das igrejas você já sabe de tudo o que vai acontecer lá. Quem é que é o primeiro a falar, os louvores que vão cantar, quem vai pregar, aonde vai pregar, tu já sabe tudo isso aí, porque também eu já participei disso aí, é uma rotina tremenda. E aqui não, aqui você é obrigado a pensar, tá bom, abençoados? E esse exercício de pensar, olha, tem feito muita gente abrir os olhos, hein? E hoje já se questionam, será que aquela igreja que eu vou está mesmo de acordo com a Bíblia? Muitos abençoados aí têm se libertado, tá bom? Mas a intenção aqui não é obrigar você a fazer nada, tá bom? É somente você pensar. Agora, essa mensagem do endemoniado de Gadareno, nós vamos dividir ela em 3 tópicos, tá? O primeiro tópico, nós vamos abordar as inconsistências bíblicas sobre essa passagem. Nós vamos trazer as inconsistências bíblicas, tá bom? Vamos ver isso aí. No segundo tópico, vamos mostrar o contexto cultural e social daquela época. Isso é muito importante para analisar, para se entender a passagem. Principalmente quando a Bíblia não traz muitas informações dos personagens que você quer estudar. Então, se não traz, você tem que recorrer aí ao contexto cultural e social. É isso que vamos fazer no segundo tópico.
porque o homem lá, o endemoniado de Gadareno, a Bíblia não traz muita informação sobre ele. É importante a gente levantar ali o contexto daquela época. E depois, no terceiro e último tópico, nós vamos contextualizar os abençoados. Aí sim vamos cair dentro do texto com todas as ferramentas à mão, porque isso o sistema religioso não faz. Simplesmente o sistema religioso pega o texto, joga em cima de vocês e fazem a aplicação do que bem querem. Tá bom? Ok? Então, todos preparados aí? Vamos lá? Então vamos lá, abençoados. Olha só, esse texto do endemoniado de Gadareno, há algumas inconsistências, tá bom? Essa passagem é apresentada em 3 livros da Bíblia, em 3 livros ao qual nós chamamos de livros históricos. Está em Mateus, está aparecendo a referência para vocês aí, está em Marcos e está também em Lucas. Nós vamos ler em Marcos, tá bom? Então essas 3 partes aí falam sobre essa passagem. Mas existe algumas inconsistências entre eles e que podem afetar o entendimento correto. É importante a gente analisar isso. Por exemplo, em Marcos, no capítulo que nós vamos ler, diz que essa história se passou na cidade de Gadara, tanto que o nome é endemoniado de Gadareno, porque é de Gadara. Diferentemente de Mateus e Lucas, que diz que essa história não ocorreu em Gadara, e sim em Gerezena. Aí você me pergunta, André, se tem diferença? Claro que tem, porque um povo crê de uma maneira, o outro crê de outra, e dependendo dessa cultura, influencia no texto. Pegou o corte aí? É, abençoado. Então, a primeira contradição foi essa, tá bom? E a segunda que eu encontrei aqui é que em Mateus diz haver 2 endemoniados, enquanto que em Marcos e Lucas há somente um, tá bom? Então até essas 2 coisas aí até pode ser que eu influencie ou não, tá bom? Isso é o que nós vamos ver. E por que eu quero mostrar isso para vocês? Por que eu mostrei isso para vocês? É para que vocês entendam e vejam que a Bíblia foi mexida, abençoados, a Bíblia foi mexida. Durante vários e vários séculos, a instituição religiosa, a instituição romana, alterou os textos bíblicos de tempo em tempo, chamado concílios. E isso não foi difícil, porque naquela época, somente eles tinham essa autoridade. Tinha e tem, só que hoje tem um povo aí que está de olho nisso, né? Então, para quem está no sistema, é difícil entender isso. Mas para nós que já fomos eu botei essa palavra ali, mas não estou conseguindo. Desestematizados. Não funciona mais assim. Ou seja, nós que estamos em graça, não funciona mais assim, ok? Por isso que precisamos entender que nem tudo o que se lê no texto é o que o texto realmente quer dizer, principalmente nos dias de hoje. E a Bíblia, queridos, não foi um livro que desceu do céu em uma carruagem de fogo e toda prontinha para ler e não ser questionada. Não. Abençoados, a Bíblia precisa ser questionada e entendida. Foi para isso que foi feita, por isso que Deus permitiu, para que nós usássemos inteligência espiritual. Nós não podemos hoje criar facilidades para produzir mentiras, pois foi isso que o sistema religioso fez. Assim foi formado o sistema religioso, criando facilidade para prender as pessoas em cima de seus próprios misticismos, porque a pessoa por si só, o ser humano por si só, é místico. E sem contar, olha, sem contar essa informação também muito importante, que não existem mais os originais da Bíblia. Quando alguém fala assim, está no original, ele não sabe o que está dizendo, porque não existem originais mais. Os originais acabou com o tempo. Era guerra em cima de guerra e pegou um louco lá, tacou fogo e vamos embora. Não existe mais, tá bom? O que existe hoje é cópias de Bíblias antigas. E eles preservam, e eles chamaram essas Bíblias antigas de codex. E o que temos em mão, André, hoje? É a cópia da cópia da cópia da cópia da cópia da cópia da cópia daquilo que foi mexido e que continuará sendo mexido. É isso. Então você está sendo contextualizado. É isso que está acontecendo. Vamos agora, já que nós entendemos a primeira parte, que foi contradições que a Bíblia apresenta, e já mostramos essas contradições do texto de Gadareno, e vimos também que a Bíblia foi mexida, vamos entender agora
o contexto cultural da época, porque não se fala muito, a Bíblia não dá muitas informações sobre este homem que estava endemoniado. Primeira coisa, vamos entender o demônio da Bíblia. E quero também já avisar que o demônio da Bíblia não é o mesmo da sua igreja. Não é o demônio da igreja. Não é. Tá bom? A palavra demônio utilizada no texto bíblico e em todos os textos bíblicos que aparece demônio, ela vem de origem grega e é chamada daemon. Tá bom? Daemon quer dizer o quê? Um espírito. Tá bom? Não é o espírito da pessoa. Eu vou explicar isso aqui daqui a pouco. Não é o espírito da pessoa, que fique bem claro isso. E sim, o espírito ligado a uma força de pensamento, ligado a um pensamento, ligado a um gênio. Tá bom, abençoado? Ligado à alma, ligado ao que se manifesta no corpo e onde se tem a ciência do bem e do mal. Tá bom? Por exemplo, existem o gênio bom, ou seja, o demônio bom, e há o demônio mau, que é um gênio mau. O demônio bom se chama eudaimon, ou seja, quando você tem pensamentos bons, em que você é uma pessoa boa e te leva a praticar atos de bondade, você está no eudaimon. Agora, o contrário disso, quando você começa a querer prejudicar o próximo, ou se manifesta alguma loucura dentro de você, isso aí é o demônio mau, e em grego é kakodaimon. Tá bom, abençoado? Então, quando você lê qualquer passagem que exista essa palavrinha demônio, é daimon, e está ligado ao homem e à alma e ao corpo de carne, tá bom? Lembrando, agora eu vou falar aqui, lembrando que nós, os filhos de Deus, que viemos habitar em um corpo, nós somos espíritos, revestidos por um corpo, e dentro desse corpo há uma alma que dá vida ao corpo de carne. Vida e animação. A animação da vida é a alma. Existe o corpo de carne e o espírito dentro. Nós somos o espírito. Olha, esse espírito dentro do homem, quando você lê na Bíblia o espírito do homem, em hebraico essa palavra se chama ruach. Está aí nas descrições para você, tá bom? E em grego é pneum. Então, quando você lê, o original está tratando ruach em hebraico ou pneu em grego, está se tratando do espírito do homem. Agora, quando você lê daimon, não é o espírito dentro do homem. Tá bom, abençoados? Isso aí está ligado intimamente à alma, à animação e ao corpo de carne. Para não fazerem confusão aí, porque isso é muito importante, esse ponto aí. Bom, e o demônio como um ser espiritual? Ah, abençoado, sinto muito, isso não existe. Isso não é bíblico. Você pode até me questionar e dizer assim, mas André, não pode ser que não aparece de forma clara na Bíblia, mas essas manifestações aí, poxa, porque pode ter até camuflado isso. Aí eu vou falar assim para vocês, pelo amor de Deus, abençoado, não. Bom, esse demônio aí que você está questionando, né, que você está falando que existe, só existe dentro da sua igreja e na mente daqueles que se deixam seduzir por historinhas da carochinha. Por isso que você vem a esse canal, e ainda que você fique chateado com as mensagens que a gente fala aqui, mas você pega e analisa, porque dali é um pulo para você se libertar. Isso, se Deus quiser, é claro, porque quem ilumina é o Senhor. Por isso que aqui nós analisamos o texto, e o texto aqui é claro, não existe. E se está escrito, eu creio. Se a partir do momento que fala que não existe, e as outras passagens que parece que existe, vamos analisar. Já tendo em mente que não existe esse ser espiritual aí, chamado demônio. Bom, agora existe a possibilidade desse espírito se manifestar, né? Ou seja, um pensamento mau, o espírito mau, né? O que vamos tratar aqui é do kakodaimon. Então existe como se manifestar na vida de uma pessoa. Vamos ver o que Jesus Cristo nos ensinou sobre isso? Isso é muito importante. Vamos lá. Marcos capítulo 7, versículo 21 a 23, que diz: porque
do interior do coração dos homens. Opa, Jesus então está tratando de coisas do interior do coração dos homens, tá? Coração aí é o coração realmente de carne, né, abençoado? São os pensamentos da carne, coisas relacionadas a esse mundo. Aí diz, saem os maus pensamentos. Opa, pensamentos, espírito, gênio, daimon. Então Jesus está falando aqui de demônios. E de onde saem os demônios? Do coração dos homens. Aí Jesus enumera os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Anota bem isso aí, abençoados. A loucura também faz parte aí desse cacodaimon, tá bom? Pensamentos ruins. E Jesus completa no versículo 23 dizendo: todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Ah, eu pensei que era de fora. Eu, quando estava no sistema religioso, eu pensava, né? E quem está, pensa assim. E isso aí que Jesus está falando são os sintomas, tá? E a igreja prega justamente isso aí, dizendo que isso aí vem de um ser e não da pessoa. Sim ou não? Sim. Então, Jesus aqui está contrariando o ensino do sistema religioso. Não é de um ser, Jesus? Não, não é. Ele está dizendo que tudo isso aí está dentro de nós. E em uma hora ou outra, descompensadamente, a gente pode produzir. Está na nossa carne. Paulo depois também fala em Gálatas sobre isso, as obras da carne. Ele fala sobre isso. Então, quando manifesta isso, não é que um demônio veio de fora e te invadiu. Isso aí está dentro de você. Por isso que os exorcistas da igreja, isso tinha que acabar, quando expulsam demônios, o que acontece? Aquele demônio sempre volta. Sabe por quê? Porque o demônio está dentro de você. Todos os males estão dentro de você. E o que os bruxos e feiticeiros religiosos dos sistemas fazem? É usar o que já está dentro de ti contra ti mesmo. É isso. Agora vamos ver de onde o sistema tirou essa ideia de demônio como um ser, né? Que eles acreditam lá. Existe uma passagem em Ezequiel falando sobre o rei de Tiro. Ali o texto diz que houve 1/3 dos anjos que se rebelaram contra Deus. E esses foram lançados no abismo, ou seja, os anjos caídos. Esses a igreja denominou de demônios. Os demônios são anjos caídos da passagem de Ezequiel. Olha, abençoados, nós não estamos aqui analisando, nós não vamos aqui analisar esse texto, tá bom? Vamos deixar esse texto para uma outra mensagem, mas eu já adianto que o texto não é assim como se lê. E vamos entender isso numa próxima mensagem, tá bom? Fica ligado no canal, por isso que é importante você se inscrever aí. Mas eu posso lhe afirmar que ali não trata de demônios ou muito menos de anjos caídos. Nós vamos ver isso aí. Também existe um outro texto lá em Judas, versículo 6, porque Judas não tem capítulo, Judas só tem versículo, foi um capítulo só, né? Neste texto, também o sistema se baseia para apregoar em seus ensinos que os demônios são seres que foram jogados aqui na terra. Vamos ler esse texto aí que eu acho interessante, tá? Judas, versículo 6, que diz: e os anjos que não mantiveram sua origem, mas deixaram sua habitação, ele reservou sob as trevas, em prisões eternas, até o julgamento do grande dia. Aí também está uma outra passagem que o sistema atribui como se fosse demônio ser. Bom, aqui Judas não se refere a demônios. Primeiro, Judas está se referindo a uma profecia do livro apócrifo de Enoque, tá? Eu vou estar deixando de presente aí para vocês um site que contém uma das Bíblias mais interessantes para vocês lerem, que é a Bíblia de Jerusalém.
Esse livro é um livro apócrifo, então não pertence nem à igreja evangélica, eu acho que também não, a igreja romana católica, ela acho que também não tem, ou tem, acho que tem sim, né? Depois eu vou confirmar e deixar embaixo, tá bom? Mas é interessante, tá bom? Vocês terem essa ferramenta aí, essa referência para ajudar vocês na hora em que vocês forem estudar, ok? Vou deixar aí nas descrições desse vídeo um presentinho nosso aqui, aonde você pode encontrar. Então, essa profecia, ela está tratando de anjos que tiveram relações sexuais com as mulheres e geraram gigantes. Tá bom? Lá atrás, Gênesis fala sobre isso também, dá uma palhinha, mas o livro de Enoque vai bem mais fundo em cima dessa profecia, tá bom? Mas analisem também, não tentem trazer para o contexto atual, porque pode não ser aquilo ali que o texto está apresentando, tá bom? E estes gigantes ficaram conhecidos como Néfilins. É só você buscar no Google a palavra Néfilins. Vou estar deixando também embaixo, para que vocês façam uma pesquisa bacana aí, tá bom? Então eu não vou entrar em detalhes também sobre isso. É um papo para um outro vídeo. Mais uma vez, se inscreva. Então, na Bíblia, quando não se tem o entendimento do que diz o texto, e aí fica mais fácil criar fábulas, foi assim que foram criadas todas as fábulas que o sistema religioso prega e ensina sobre a Bíblia. É claro, abençoados, que imaginar que tudo que o sistema religioso pregou ao longo desses milênios aí está 100% errado, também não é certo, tá bom? É claro que tem muitas coisas que eles falam e também nós aliançamos com eles, tá bom? Podemos aproveitar sim. Porém, sempre analisando o seu contexto, ok? Agora, abençoados, vamos aqui imaginar que o sistema religioso está certo. E existe o demônio tal, que se apodera, que se possui as pessoas. Vamos igualar o nosso pensamento ao deles, ou o deles ao nosso. E que existem esses seres por aí buscando quem possa possuir. Olha, vamos voltar no texto de Judas 6 e vamos trazer essa linda informação. E diz, os anjos que não mantiveram sua origem, mas deixaram sua habitação, ele reservou sob as trevas em prisões eternas até o julgamento do grande dia. Então, se ali está tratando de demônios, eles estão em prisões eternas, em trevas, para o juízo, o grande dia. O texto está claro ou não está? Então, meu amado, se o sistema religioso prega que existe demônio, deveria ler aí Judas versículo 6, né? E entender que estão em prisão eternas. Mas o texto não é isso que quer dizer. Tá bom, amado? A gente vai trazer outro entendimento. Então, o que o sistema quer é criar escravos e não livres para pensar. E vou logo avisando, só tem um que tira os demônios da mente. É Cristo ressuscitado, através da graça. Inclusive tem gente que se sente até mais leve de tanto demônio que deixou para trás lá no sistema, né abençoado? Tanta peso na mente, tantas informações erradas, tantos espíritos que foram criados na nossa mente e que hoje foram jogados por terra em graça. Sim ou não? Nós chegamos em graça e todos esses demônios de pensamentos maus começam a sair. Por quê? Porque chegou a luz de Cristo. E aí onde a luz de Cristo chega, dissipa as trevas. Vocês estão entendendo o que é demônio bíblico? Que é uma palavra grega chamada daemon, que não tem nada a ver com o ser. Isso aí se refere a um pensamento que brota dentro do homem, que se manifesta, conforme Jesus falou, principalmente em lugares onde a carne está ativada, né? E não preciso nem de dizer a vocês que lugar é esse onde a carne está ativada. Aqui não, a carne aqui está morta. Por isso que a irmã lá ora e o demônio sai no culto da consagração de manhã, e quando é o culto à noite, o pastor é que tem que expulsar o mesmo demônio. É por isso. Então, queridos, essa passagem de Judas fala aí dessa profecia, tá bom? Contida no livro de Macabeus. Não vou entrar nesse detalhe, tá bom? Já vou deixar o link para vocês. Agora vamos analisar o contexto histórico que aconteceu lá no Gadareno, tá? Essa história do Gadareno está no livro histórico de Marcos. Também já falei das outras referências, mas eu vou usar Marcos. E fala de um homem que a Bíblia não traz informações sobre esse personagem.
Então, se a Bíblia não fornece informações sobre este homem, vamos analisar onde esse homem vivia e em que circunstância se encontrava, para se ter uma ideia melhor de quem era esse homem, porque ele fez aquilo. O texto diz que ele estava com espírito imundo, o mesmo que demônio. E isso ainda é muito pouco para entrarmos no texto ainda. Vamos passar agora a visão histórica do que acontecia dentro de Jerusalém e também dentro de Gadara. Tá? Vamos entrar dentro do contexto de Jerusalém da época e também onde Gadara, né? Então, nessa época, os judeus estavam subjugados a Roma. Todos ali naquela região, todos naquela região estavam submetidos a Roma, estavam sendo escravos de Roma. O povo vivia oprimido, o povo estava em baixa autoestima, ou seja, o povo não tinha perspectiva de futuro, a não ser morrer a qualquer momento. A única coisa que os judeus tinham na época para estar com Deus era através do judaísmo, era a religião. Só que os sacerdotes, os escribas e fariseus eram os mais corruptos. Então, abençoados, qualquer identificação com os dias atuais é mera coincidência, tá bom? Hoje estamos vivendo aí uma pandemia e isso tem trazido muitas coisas ruins para nós, tá? Muitos pensamentos más, muitos demônios, muitos cacodemon. Então, o povo lá estava oprimido, era cometido por atrocidades pelos soldados e pelo governo romano. A qualquer momento um cidadão judeu podia ser morto. Doenças se espalhavam por Jerusalém. O povo estava doente com todo tipo de moléstias na carne, na alma, no corpo, gerando dentro das pessoas o que? O cacodemon, um gênio mau, pensamentos de morte e não de vida. As pessoas estavam doentes de todos os jeitos, estavam endemoniadas, porque era assim que eram chamados doentes da época lá de Jerusalém. Doença no corpo é sinônimo de demônio. E loucura também, as pessoas estavam loucas. E a lei de Moisés, ao invés de inocentarem, os condenavam mais ainda, porque não conseguiam praticar a lei de Moisés. E se cria que as doenças eram causadas por causa do pecado. Então essa ideia, esse espírito, esse cacodemon, esse pensamento mau, esse espírito mau, esse demônio, até hoje permeia a mente daqueles que estão no sistema religioso. Não é assim que eles pensam lá? Se a pessoa está enferma, é um demônio? Se a pessoa tem, de repente, algum ataque epilético que acontece, eles falam que é um ser que possuiu aquela pessoa. Olha, tanto, abençoados, que alguns milagres de Jesus, ele falava assim: perdoados são os teus pecados. Não é verdade? Jesus, em algumas curas dele, alguns milagres, ele falava: perdoados são os teus pecados. Por quê? Porque ele já queria mexer com os religiosos da época, que atribuíam o pecado àquela situação. A pessoa estava passando por aquela situação, diziam que era por causa do pecado. Então Jesus falava: então são perdoados o teu pecado. Inclusive, em uma dessas curas, Jesus rebateu a eles, né? Jesus falou assim: é mais fácil perdoar os pecados ou dizer toma a tua cama e anda? Vocês lembram desse fato que ocorreu? Então, doenças são sinônimos de demônios para a cultura judaica da época, como também é para o sistema religioso. Hoje menos um pouco, já foi bem pior isso. Só que a diferença era que na cultura judaica não se falava de demônios como um ser que possui as pessoas. E para o sistema religioso já existem esses demônios que é como ser. E o sistema se prevalece desse tipo de pensar e taca fogo na mente dos irmãos. Olha, já aconteceu aqui comigo, de uma abençoada, muito feliz por ter conhecido a graça, ela e a família dela, né, estavam muito felizes, reinando em vida. E de repente foram acometidos lá de uma situação inesperada. Esperada e inesperada, e que ninguém nunca vai aceitar. Ela perdeu a mãe dela. E ela falou, né, que aquilo ali abateu muito sobre a família dela e tal. E ainda mais que quando eles eram do sistema religioso, que eles saíram, teve uma irmã que falou para eles: ó, Deus vai pesar a mão. E essa mesma irmã parece que encontrou alguma delas, alguma daquelas irmãs,
e falou: eu não avisei? Poxa, abençoado. O que é isso, queridos? São feiticeiros, são bruxos, e através do medo, muitos acabam voltando, perdendo. Abençoados, no mundo nós vamos ter aflições. A graça não nos isenta de situações adversas. Mas em nome do Senhor Jesus, eu declaro que tu vejas e fujas o mais rápido possível de lá, daquela igreja. Tá bom, querido? Graça e paz aí. Bom, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos dando base para vocês. Nós estamos enriquecendo vocês de informações. Estamos dando ferramentas essenciais sobre o texto que vamos analisar daqui a pouco. Estamos dentro do contexto da cultura daquela época. Vamos ver agora que o texto do endemoniado diz sobre duas palavras muito importantes, que é legião e porcos. São duas palavras que saltam aos nossos olhos quando a gente lê o endemoniado de Gadareno. Bom, a história dessa cidade, tá, de Gadar, né? Cidade de Gadar, foi dominada por um rei. Essa história é antes de Jesus, tá bom? Chamado Antíoco. Antíoco IV Epifânio. Lindo nome, né? Que dominou o mundo naquela época, até perderem para os romanos, isso mais tarde na história. E esse rei, o Antíoco, sírio, era muito místico, muito religioso. Ele adorava um deus chamado Zeus, da cultura lá pagã dos helenistas. Então toda a cidade que eles conquistavam naquela época, eles obrigavam a todos a negarem sua fé e adorarem a seus deuses. E Israel foi dominada também por este rei, tanto lá em Jerusalém como em Gadara. Então, o templo de Salomão foi transformado no templo de Zeus. E estes ofereciam, pasmem os senhores, todo que é tipo de animal impuro para os judeus, principalmente os porcos. Eles sacrificavam os porcos dentro do templo de Salomão e todos os animais imundos. E aqueles que não conseguiam sacrificar ficavam em débito com outro Deus. E esse outro Deus que havia esse débito, quando as pessoas não sacrificavam os porcos, eles viviam nos cemitérios. E segundo a lenda, segundo o que diz ali o rito, eles matavam as pessoas, esses deuses, quando a pessoa não queria sacrificar, não tinha condições de bancar porcos para sacrificar. Então, essa pessoa era perseguida e morta por um outro deus. Eu não sei se é Zion. Por isso que em Gadar, havia muitas criações de porcos. E todos aqueles que não conseguiam pagar os tributos eram considerados impuros e banidos de viver em suas casas, de frequentarem locais públicos. Eles eram obrigados a viver dentro de cemitérios. E muitos daqueles homens, mulheres, que não conseguiam fazer esse pagamento, conseguiam sacrificar os porcos, habitavam nos cemitérios daquela região. Inclusive o homem do texto bíblico. Agora vocês imaginem morar dentro de um cemitério. Olha, ia deixar muita gente doida. Imagina meia-noite dentro do cemitério. A carne treme, né, abençoado? Muita gente ia ficar esquizofrênica. Iriam ter muita gente com surtos psicóticos. Muita gente vendo coisas que não existem. E isso é compreensível entender. Porque nós estamos passando aí, vou falar dos dias atuais, por um período não semelhante àquele, mas que também tem o mesmo sentido, o mesmo espírito. Nós estamos diante de uma pandemia. E olha, tem muita gente aí perdendo a cabeça, queridos. Número de divórcios tem crescido, número de suicídios tem aumentado, muita gente desempregada, não apareceu ainda na fita não, porque tem ainda o incentivo do governo, mas está acabando. Muita gente desempregada. E isso o que gera? Falta de perspectiva do futuro.
E olha, falta de perspectiva no futuro é a porta de entrada para todos os tipos de doenças do corpo e da alma. Tem muita gente enlouquecendo aí, abençoados. Essa semana mesmo eu estava escutando uma rádio e a dona lá, ela dando conselhos psicológicos, né? Bacana, achei legal. Mas depois alguém perguntou alguma coisa a ela, falou assim, não, mas eu também, quando começou a pandemia, eu fiquei meio perdida e tal. Quer dizer, uma psicóloga ficou perdida. Então para a gente entender um pouquinho, né? E as pessoas hoje em dia, elas estão o quê? Acabam tendo esse cacodeimon. Porque você não tem perspectiva de futuro, começa a vir pensamentos ruins. Por isso que aumentou o número de divórcio, suicídio, por causa disso. Por causa do cacodeimon. E onde está isso, André? Voando por aí, entrando nas pessoas? Não! Já está dentro da pessoa. Então esse era o contexto cultural daquela época. Eu trouxe para você entender, mais ou menos. Sendo que os romanos haviam dominado todas aquelas províncias de Gadá e também lá de Jerusalém de Gadá, que a Gadá faz parte de uma cidade chamada Decápolis, são 10 cidades ali interligadas. Então, abençoado, neste lugar chamado Gadá, era um lugar de gentios, tá? E os gentios não tinham uma religião oficial. Roma, quando invadiu lá, quando pegou toda lá do rei Antíoco, ele deixou que aquele povo ali seguisse lá os ritos dos deuses pagãos, que era Zeus. Tá bom, abençoado? Então, mesmo naquela época dos judeus, ainda se ofereciam porcos para pagar as suas transgressões. Tá bom? E aqueles que não pagavam eram expulsos de suas casas, do convívio social das pessoas, sendo obrigados a viverem em cemitérios. Então se estabeleceu na cidade de Gadara a legião. Agora que você vai entender. Vocês sabem o que é a legião? Era como era chamado e conhecido o exército romano. A legião era o exército romano. E a quinta legião era parte desse exército de Roma que tomava conta de Gadá, ou de Gadara, e também de Jerusalém. Eu vou estar deixando outro presente para vocês, tá? Um link para vocês estudarem sobre esse rei aí, tá bom, abençoado? Eu vou deixar aí, é só você digitar o nome dele, vou deixar o nome dele, você digita no Google, que vai aparecer lá o site da Wikipedia, e também outros sites que você pode pesquisar sobre ele, sobre esse rei aí, tá bom, querido? Isso é muito importante para você. Então vocês estão pegando aí a cultura da época, sacaram os porcos, a legião, que é os soldados. Havia várias pessoas que viviam com aquele homem também no cemitério. Tá ok? Abençoados, eu quero trazer aqui o entendimento, até Jesus foi chamado de demônio, tá? No texto de João, capítulo 8, versículo 47 e 48, depois vocês leiam, nessa referência aí, só que ali eles estavam dizendo que pelos métodos de Jesus, se você ler o texto você vai entender o que eu estou falando, pelos métodos que Jesus aplicava, Jesus era louco, porque é loucura para os judeus, e loucura para os judeus é sinônimo de endemoniado. Então eles chamaram Jesus de endemoniado, mas Jesus deu uma resposta no verso 49 que eu quero ler. João 8,49 diz: Jesus respondeu: eu não tenho demônio. Ou seja, Jesus falou: eu não sou louco, antes honra meu Pai, e vós me desonrais. Então Jesus se defende dizendo: olha, eu não sou louco por dizer que perdoados são os teus pecados. Eu não sou louco porque uso areia para curar o cego. Eu não sou louco porque vou contra os religiosos. Eu não sou louco por dizer que esse templo, esse símbolo de carnalidade de vocês, eu irei destruir. Eu não sou louco falar que eu sou Deus. Porque, querido, Jesus não visava as leis e regras de Moisés. Ele cumpria, mas ele visava o próximo. Ele visava o que a lei, né? Ele visava o que aquela lei fez ao povo dele. Destruiu o povo dele. Jesus visava o amor. Porque a essência da lei, eles não conseguiram pregar. Eles conseguiam praticar a lei até certo ponto, mas não conseguiam entender a essência da lei. E nem viver
essa essência que é o amor ao próximo. E esse é o fim da lei. Gálatas capítulo 5, 14 diz: porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus era especialista em amar, tanto que veio avisar o fim dos tempos para os judeus. Se Deus se vestiu de carne para avisar os judeus, está chegando o fim, dando a sua própria vida. E já mostrava compaixão mesmo com os gentios, como é o caso do gadareno que vamos ler agora. Marcos capítulo 5, versículo 1 e 2. Vamos ao texto. E disse: e chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Abençoados, embasados no que já entendemos ser esse espírito imundo, aí está se tratando de um daimon, ou melhor, um cacodaimon, um espírito mau, por causa das condições que aquele homem vivia. Versículo 3. O qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Então, abençoado, pelo que aprendemos, este e os outros homens que viviam também nos sepulcros, eles viviam porque foram banidos de sua casa, banidos da sociedade, porque não tinham muitos como pagar oferendas a Zeus. Ou não, ou por qualquer outro motivo, porque as pessoas não tinham direitos. E quem vivia nessa extremidade acabava o quê? Enlouquecendo. Já imaginou, de novo, vou falar para vocês, viver dentro dos sepulcros? Então a loucura era o que estava manifestada na mente desse homem. E loucura, vimos que está dentro do homem, dito por Jesus. E não é um ser que entra e deixa a pessoa maluca. Isso é o que o sistema quer que você acredite. Vamos agora ao versículo 4 de Marcos 5, que diz: porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Amados, se esse homem teve muitas vezes preso, quem o prendeu? A pergunta ao texto. A resposta está no que eu já te falei do contexto histórico. Ali haviam soldados romanos, a 5ª legião. Então, quem prendia aquele homem eram os soldados, a legião, e não um ser demônio que a sua igreja te ensinou. Então, queridos, é muito fácil. Você já viu aquelas camisas de força que os enfermeiros usam com aqueles malucos que vão pegar na rua, ou mesmo quando são transportados, né? Eles são naquela camisa de louco, né? Camisa de força. Por quê? Porque um louco abençoado é um descompensado em tudo, até na força. Por exemplo, geralmente uma pessoa normal, quando vai abrir um portão com a chave, ela imprime ali a força exata para abrir o portão. O descompensado, o maluco, não. Dá uma chave para ele abrir lá. Ele não tem essa habilidade abençoada, ele vai quebrar a chave ou arrebentar o portão. É isso que vai acontecer. Por esta razão, esse homem quebrava as cadeias em que os soldados o colocavam para o amansar. Ok? Versículo 5. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Loucura, 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 como diria o outro. Visões distorcidas, mente desequilibrada, cacodeimo, via vultos. Mas teve um que ele viu por inteiro e reconheceu quem era. Versículo 6, por favor. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. O texto está dizendo que aquele homem possesso por demônios, segundo o sistema religioso, estava agora adorando a Jesus. Se nós considerarmos esse demônio aí
como um ser atuando na vida dessa pessoa, que possuiu essa pessoa, teremos que admitir que os demônios adoram a Deus, sim ou não? E sem contar que somente adora a Deus os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Então o demônio adorou a Jesus. Algum de vocês que passaram anos e anos dentro do sistema religioso já viram algum demônio adorador se manifestar dentro das suas igrejas aí? Eu nunca vi, abençoado. Nunca vi. Se você viu, deixa um comentário aí. André, aqui na igreja que eu vi um adorador lá que cantava "Segura na mão de Deus e vai". Bota aí no comentário. Eu nunca vi. Inclusive, os bruxos e feiticeiros lá do sistema religioso, quando entrevistam, porque tem entrevista, né? Isso que é legal. Entrevistam eles nem falam o nome de Jesus. Sim ou não? Não falam. Não posso falar o nome de Jesus. Vocês viram por que o raciocínio ele não fecha, a conta lá não fecha, nesse ensino aí de seres demoníacos, segundo o sistema religioso? E sem contar que isto, tanto a adoração como a sua loucura estava dentro dele. Versículo 7. E clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormente. Olha aí. Tudo dentro desse homem. Loucura, adoração. Mas aqui ele falou uma coisa interessante. Esse homem descompensado primeiro se prostra e adora. E agora subitamente diz assim: Que tenho eu contigo, Jesus. Abençoados, isso reflete um pouco de nós, principalmente quando estávamos lá, longe da verdade do Evangelho da Graça. Mas hoje o Senhor nos deu discernimento das coisas, saímos de lá. E depois ele completa, reconhecendo a Jesus em carne. Dizendo que estava diante do Filho de Deus em carne e osso. E se ele reconheceu Jesus em carne, há um texto que diz que esse Espírito é de Deus. Se reconheceu a Jesus em carne, esse Espírito é de Deus. Se não me engano, em João, 1 João, 2. Abençoados, nem os discípulos adoraram a Jesus como esse homem. Então ele reconheceu quem era Jesus. Afinal, se ali não era o demônio que a igreja prega, que demônio era esse então que falava pelo homem, André? É o espírito daimon. Ainda que no meio do seu cacodaimon, ele reconheceu Jesus. Ele estava possesso por esse espírito, por esse gênio, por essa corrente de pensamento ruim, pensamentos errados. Estava com espírito mau. Já falamos da condição subhumana que passava aquele homem. E ele estava enlouquecendo, tendo surtos psicóticos, imaginando coisas, vivendo dentro do cemitério. Esse homem estava inteiro manifestado pelo gênio do mal. Foi isso que levou às circunstâncias da vida que envolveram aquele homem. Mas quando ele vê Jesus, ele reconhece Jesus. Não era assim que as pessoas agiam quando Jesus passava pela cidade? Lembra da mulher do fluxo de sangue? Eu tenho que tocar em Jesus, tenho que tocar em Jesus. Lembram do paralítico que foi baixado pelos amigos lá na presença de Jesus pelo telhado? Na presença do Espírito de Cristo, todos os que são dele reconhecem. E todo espírito de altivez é jogado por terra. Escuta o que eu vou dizer. Somente em graça é capaz de segurar a manifestação do cacodaimon. Porque a graça é a ciência de Deus para lidar com a debilidade da sua carne e da sua alma. Os enganos da mente. Porque a graça primeiro nos salva na mente. E depois, com o combate certo, aniquilamos os efeitos nocivos da carne em nossa alma e, consequentemente, não afeta o seu corpo. O que é isso? Salvação da mente. Isso que é milagre. O restante é bala Juquinha. Então era isso que acontecia com aquele homem. A religião que ele seguiu enganou, o matou, a religião o condenou a viver entre os sepulcros, e assim ficou aquele homem atormentado.
Agora vocês estão entendendo que aquilo ali não era um espírito, um ser, um anjo caído? Aquilo tudo estava dentro do homem, estava dentro de mim, está dentro de você. E se bobear, podemos virar um pior que o gadareno. É isso que o texto está dizendo, está nos informando. Vamos ler versículo 8 e 9, porque agora ficou bastante tranquilo o entendimento. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Olha aí. E vocês veem que aí Jesus não invocou nenhuma entidade maligna, conforme na igreja eles fazem. Sai demônio da pombagira, sai demônio do Exu Caveira. Isso até ofende a outra religião, que é de origem africana. Isso não tem na Bíblia. O que estava dentro daquele homem eram os seus próprios gênios ruins. A legião que ele falou ali é a referência dos soldados, conforme eu te expliquei. E os soldados eram muito atuantes naquela região. Ou também pode ser que ele fez uma referência também àquelas pessoas que estavam no mesmo estado que ele. Uma dessas duas você pode considerar. Ou era a legião dos soldados, a que eu prefiro, e pode também ser que haviam outras pessoas naquele mesmo estado. Então ele falou legião. Mas eu acho que está mais para legião mesmo, referência a soldados. Isso fazia parte de seus surtos psicóticos. E é bem razoável pensar assim, sim ou não? É isso que o texto quer dizer. E quem tem surto psicótico é capaz de imaginar qualquer coisa. Versículo 10. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Então vocês veem a desconexão total desse homem entre um verso e outro. Aqui agora ele pede para não ser expulso daquela cidade. Por que ele falou isso? Por causa do paganismo na mente dele. Porque segundo a cultura helenista pagã, que era a religião que ele seguia, se ele saísse dali, o espírito que vivia no cemitério iria buscar e matar sua alma, iria matá-lo. Versículo 11. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Olha os porcos aí. Por quê? Nesta cidade o que não faltava eram porcos. Porque eles eram objetos de sacrifícios. Eles eram sacrificados aos montes, sendo jogados de penhasco dentro dos seus cultos. E todos os que matavam os porcos eram livres da maldição, segundo o contexto histórico daquele local e época, da religião. E isso para eles naquela época é muito sério. Marcos 5,12. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. Abençoado, esse texto mostra tudo sendo manifestado na mente perturbada daquele homem, achando que assim ficaria livre das perturbações da mente. Não era nenhuma nem duas perturbações, eram várias. Alguns estudiosos afirmam que esse homem estava cheio de enfermidades no seu corpo. Então era o demônio gênio ruim na mente e também manifestado em seu corpo, segundo a cultura pagã daquela época. Só que o sistema religioso não entende isso. Eles pegam esse texto e jogam para os seus adeptos sem fazer o tratamento adequado. E isso faz com que você acredite que a legião é um monte de demônios que entrou nos porcos e os porcos se mataram. Abençoados, isso é uma força de expressão. É igual quando tu ouves uma mensagem igual a esta e te liberta do sistema religioso, aí você diz assim: glória a Deus, estou livre, estou leve como a pena. Não é assim? Eu já vi vários abençoados falando sobre isso, deixando comentários aí. E aí se te pergunta quantos quilos foi tirado das suas costas, aí você diz assim: olha, foi 1 tonelada, saiu 1 tonelada dos meus ombros. Isso não quer dizer que o abençoado andava por aí com 1 tonelada nas costas. É uma força de expressão. O que aquele homem estava falando, ou aquele texto estava narrando, era força de expressão. E ali onde estava acontecendo a história, essa conversa entre Jesus e o gadareno, estavam lá as varas de porcos comendo. Então o homem ora alterado, esse homem ora calmo, ora falando baixo, ora gritando. Imagina ali um monte de porcos
E porcos, se você assusta um, a manada toda vai embora. Então, quando Jesus fala que pode, que ele podia entrar nos porcos, Jesus diz que seja assim. Ele pode ter feito um movimento mais brusco, ou ter gritado, sei lá, tô livre. E aí espantou a vara de porcos. Ou mesmo quando Jesus disse pode ir, aquele homem poderia ter corrido para cima dos porcos. E o que aconteceu? Estava num penhasco. Isso bastou para criar um rebuliço entre aqueles animais que se despencaram desfiladeiro abaixo. Versículo 13. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. Tá vendo a história? Só que a igreja não quer descomplicar esse texto, porque lá eles teriam que se formar em verdadeiros catedráticos da Bíblia. E isso não é o objetivo daquela instituição. Então é mais fácil ficarem na superficialidade do entendimento, porque o objetivo desse sistema não é te salvar, é te condenar. É mais fácil contar a história dos demônios, porque isso já está dentro da cultura humana. Todo ser humano tem um lado místico. E tudo que não é místico não prospera dentro do sistema religioso. Tanto que as igrejas tradicionais, que outrora não aceitavam a bateção de boca, que eles dizem que é o batismo com o Espírito Santo, as igrejas que não aceitavam estão tendentes a aceitar. Até a igreja católica. Por quê? Porque é místico. E tudo que é místico dá dinheiro. Tudo que não é apelativo não dá dinheiro. É mais fácil acreditar na cultura de demônios como um ser espiritual do que lhes dizer a verdade, de explicar o texto como ele é. E hoje nós só chegamos a esse entendimento por causa da libertação que o Evangelho da Graça nos trouxe. Porque isso aí, queridos, é um sofisma dos grandes. E a história segue dizendo o que aconteceu. Versículo 14. E os que apacentavam os porcos fugiram. Eles fugiram também assustados. Ainda bem que eles não se precipitaram. Senão ia falar que os demônios também atingiu os que apacentavam os porcos. E anunciaram na cidade, nos campos. Saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Eu acredito que eles ficaram mais olhando os 2.000 porcos no mar do que o homem lá. E os porcos, ao caírem no penhasco, pagou o preço do que devia aquele homem à religião dele. Marcos 5,15. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Versículos 16 e 18. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos, que abandonasse a cidade. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Então eles queriam que o ex-endemoniado fosse embora com Jesus. Mas aquele homem tinha família, e era necessário voltar para sua casa para sustentá-la e levar uma vida digna na graça de Deus, e voltar ao convívio social. Veja o que Jesus diz no versículo 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. É isso, abençoados, que a graça faz, porque aquele homem, o gadareno, éramos nós dentro da religião, condenados na mente, separados da vida e da comunhão com Deus. Mas Deus, com seu rico amor com que nos amou, nos salvou na mente, nos tirou das amarras dos homens e disse: vai e viva.
Hoje essa falsa igreja se tornou covil de bruxos e feiticeiros que querem manter os aguilhões, mas Deus tem despertado os canais iguais a este, abençoados. Junte-se a nós hoje mesmo, inscreva-se no canal e ajude a levar essa palavra o mais longe possível. Compartilhe em grupos que vocês pertencem, em redes sociais, para que essa palavra faça o que ela tem que fazer na vida das pessoas. E precisamos muito, muito, muito da sua ajuda, abençoados. Contamos com a sua ajuda. Se inscreva no nosso canal, curta, entra aí no link, saiba como nos ajudar, conheça os nossos projetos e junte-se a nós. Ok, abençoados? Agora sim estou me despedindo. Graça e paz e até a próxima mensagem.